Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e eu estou com você hoje novamente aqui no nosso Rosas da Criação, no nosso estudo do livro A Gênese. E hoje iniciando o último capítulo da obra, o capítulo 18, Os tempos chegaram, os tempos são chegados. Neste capítulo, nós vamos abordar duas temáticas. Vamos abordar os sinais dos tempos e a nova geração. Todavia, como é um capítulo extenso, nós vamos dividir em duas partes, em duas aulas. Na primeira aula, que é a de hoje, vamos examinar os sinais dos tempos. E na próxima aula, que será efetivamente a última aula do nosso estudo do livro A Gênese, nós vamos estudar a geração nova, ou a nova geração. Esse capítulo ele é super importante, porque é nele que nós vamos entender a mudança pela qual o planeta Terra está passando. Nós já sabemos que a Terra está saindo de mundo de expiações e de provas para mundo de regeneração. Nós estamos exatamente no chamado período de transição, no tempo de transição entre esses dois mundos, evolutivamente falando. Claro que é sempre a mesma Terra. E nesse capítulo, Os Sinais dos Tempos, o nome já diz. A doutrina espírita e Jesus, quando esteve conosco, falou exatamente quais seriam os sinais desse tempo de mudança, desse período onde nós sairíamos de mundo de expiações e de provas para mundo de regeneração. Através deste capítulo, nós vamos entender o que acontece nos tempos de transição, porque os tempos são chegados significa o tempo da mudança. Só que esse tempo de mudança não ocorre de uma hora para outra, do dia para a noite, mas são necessários séculos de transição, até que o planeta, até que a humanidade encontre-se na condição adequada para se dizer, para se intitular mundo regenerado. E nesse capítulo nós vamos exatamente entender o que acontece em épocas de transição, quais as características, quais as informações, quais as observações que nós podemos fazer exatamente para chegarmos à conclusão que de fato estamos em mundo regenerado. E quando nós estamos estudando, então, esse capítulo do livro A Gênese, logo no item 1, nos fala que nós ouvimos em todas as partes, em todas as religiões, que os tempos marcados por Deus chegaram, em que grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. E aí vem Kardec e nos pergunta em que sentido devemos entender essas palavras proféticas. Primeiramente, eu quero observar para você que essas palavras proféticas foram trazidas por Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus, nos versículos, capítulo 24, versículos 5 a 12. Tá? Então, eu vou ler para você aqui esses versículos para você entender, mas nós vamos no decorrer desse capítulo, não só hoje, mas também na aula subsequente, compreender melhor o que Jesus quis nos mostrar com esse sermão profético e quais os sinais que ele foi nos dando para que nós pudéssemos compreender que de fato nos encontramos nesse momento de transição e de mudança. Então, os tempos são chegados. Vamos ver primeiramente o que diz Jesus lá no Evangelho de Mateus. Ele diz assim no versículo 5: Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão
uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aí ele diz que ainda haverá o tempo. Ele nos diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E aqui, quando nós estamos estudando, e nós vamos detalhar isso melhor, ele vai explicar, na verdade, que virão muitas dores, guerras, ódios. Ele vem explicando os sinais dos tempos. Aqui nós identificamos, nesse sermão profético de Jesus, nós identificamos 7 sinais dos tempos, onde nós vamos percebendo que termina o fim, mas esse fim é o fim de uma era de imperfeições, de iniquidade, é o resultado de um desenvolvimento, de um caminhar da humanidade para um mundo melhor. É o resultado de um momento, é a síntese de um momento evolutivo do planeta. Então, quando vem todas essas situações, essas dificuldades, essas dores, esses ódios, isso são sinais desse processo de mudança, mas não é o fim. Quando será o fim? Ele diz aqui exatamente no versículo 14: quando o evangelho for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O fim, o quê? De felicidade. Esse é o fim. O fim a qual todos nós estamos destinados é o fim de felicidade, de amor, quando o evangelho estará distribuído por toda a humanidade, sem fronteiras, todo o planeta vivenciar plenamente esse evangelho, a lei de Deus. Esse, neste momento, é o fim de uma era de iniquidade e realmente o objetivo para o qual todos nós fomos criados, que é a felicidade e a perfeição. Então, nesse capítulo, Os Sinais dos Tempos, Kardec vai exatamente examinando como se dá esse processo de mudança, de transição entre o mundo, no caso da Terra, de expiações e de provas, para o mundo de regeneração. Primeiro, ele vem dizendo no item 2 que tudo faz parte da criação, tudo é sintonia no universo, tudo é harmonia. Então, tudo tem uma razão de ser. E o nosso globo, ele tem que progredir tanto fisicamente quanto moralmente. A lei do progresso não é uma lei que se aplica apenas aos espíritos, mas aos mundos também. Então, assim como o nosso planeta, moralmente falando, vai se depurar, porque os espíritos que aqui habitarão a Terra serão espíritos melhores, o planeta fisicamente também vai se depurar, para que ele possa estar adequado à nova condição evolutiva dos espíritos que aqui se encontram ou se encontrarão presentes. E essa evolução física do globo e moral dos seus habitantes, ela acontece de forma paralela. Tá? Não é primeiro uma e depois outra, mas ambas acontecem de forma simultaneamente. Então, diz aqui no item 2, o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais e os homens contribuem para isso com os seus esforços de inteligência. Então, de uma forma ou de outra, o planeta vai se melhorando fisicamente também. E aí, Kardec vem nos mostrar que esse progresso ele é executado de duas formas, de duas maneiras. Ele diz aqui ainda no item 2, uma lenta, gradual e insensível, porque ela se dá nos costumes, nas leis, no modo de vida, é muito sutil, quase imperceptível, mas está acontecendo sempre. E existe a outra, que ele coloca aqui, por mudanças mais bruscas, a cada uma das quais se opera um movimento de crescimento mais rápido.
e que marca, prestem atenção, e que marca os períodos progressivos da humanidade, mediante impressões bem acentuadas. Então, o progresso sempre se dá dessas duas formas, de forma mais lenta, imperceptível e gradual, e em determinados momentos de uma forma mais célere, de uma forma mais ampla, de uma mudança onde o planeta recebe uma mudança mais brusca. Com que objetivo? Porque as mudanças mais bruscas, elas aceleram esse processo, ou seja, o progresso. Uma faz com que o progresso se dê de forma lenta. A outra, as mudanças bruscas, fazem com que o progresso ocorra de forma mais rápida. E quando nós chegamos em época de transição, nós precisamos essencialmente dessas mudanças bruscas, porque a humanidade precisa avançar bastante em pouco tempo. E como nós estamos em época de transição, nós estamos exatamente passando por essas mudanças bruscas, que é exatamente os sinais trazidos por Jesus lá no Evangelho de Mateus. Então, diz aqui o Kardec que essas mudanças, elas podem acontecer em determinado momento limitadas a uma raça, a uma nação, porque elas são mudanças parciais. Mas quando um globo inteiro precisa progredir, quando chega o momento de ascender na escala dos mundos, essas mudanças elas não se dão de forma localizada, mas globais. Então, nós estamos, por exemplo, passando pela pandemia, que é um dos flagelos destruidores, com que objetivo? De fazer com que a humanidade progrida em poucos anos, o que ela demoraria séculos para evoluir. A lei de destruição, ela auxilia o progresso. Então, por isso que hoje as mudanças, a pandemia e as coisas que acontecem são de forma global, exatamente para acelerar essa caminhada da humanidade para um mundo regenerado. E isso acontece, claro, quando a humanidade se encontra madura para subir um degrau na escala dos mundos. Tudo acontece no momento e na hora certa. Então, a Terra hoje, conforme nos disse Jesus nesse sermão profético, a Terra alcançaria o momento em que ela estaria em condições de ascender. E esse momento chegou. Por isso que nós estamos exatamente no fim dos tempos de imperfeição para início dos tempos de regeneração. E por isso também no item 4, nos diz Kardec que, muitas vezes, por conta ainda da nossa falta de entendimento, essas perturbações que acontecem, seja no aspecto físico do globo ou moral, no que tange à humanidade, em algum momento nos parecem perturbações sem sentido. Mas tudo está acontecendo exatamente como precisa acontecer para que o planeta possa evoluir. Se nós pudéssemos avistar o todo, o conjunto, nós perceberíamos que tudo se harmoniza de forma perfeita. E se nós percebermos também, vamos ver que a humanidade tem evoluído bastante, principalmente no aspecto intelectual. Mas é aí que nós percebemos que a evolução intelectual, ela não é suficiente para trazer a felicidade ao planeta e a nós. É necessário a evolução, o progresso moral, que nos diz no item 6, ainda nos falta fazer um progresso, que é aquele de fazer reinar entre todos nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para nos assegurar o bem-estar moral. E para nós chegarmos a esse estágio de evolução, nós precisamos destruir o egoísmo e o orgulho dos nossos corações. Quando nós estamos avaliando o planeta Terra hoje, nós percebemos que nós ainda somos muito orgulhosos e egoístas, o que nos mostra que nós ainda não chegamos a um mundo regenerado, a um mundo onde o Evangelho se fará presente em toda a humanidade. Nós estamos no percurso, nós estamos na transição, mas nós ainda não alcançamos o nosso fim, o nosso objetivo maior. E aí, nos diz Kardec o quê? Que nós estamos exatamente adentrando nesse período de transição, ou seja, nos tempos determinados
por Deus, no tempo previsto por Jesus, para que acontecesse entre nós realmente, para que acontecesse entre nós a mudança da humanidade. E aí nos diz aqui Kardec no item 7, e eu vou mostrar para vocês aqui no slide. Ele diz: neste tempo aqui, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, a um povo ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal que se efetua no sentido do progresso moral. Então vejam aqui que nós estamos vendo que a mudança ela é global. Mudança global é mudança de mundo de expiações para mundo de regeneração. É realmente mudança de uma era para uma era mais triste, de mais egoísmo, orgulho, imperfeições, para uma era de mais felicidade. A geração futura, e nós vamos conversar sobre ela na próxima aula, será formada de elementos mais depurados, de elementos que já têm a fagulha, a propensão ao bem. Não serão todos espíritos sublimes, superiores, plenamente regenerados, mas nós estaremos num mundo que regenera, que favorece a regeneração dos homens. E quanto mais a humanidade avança, quanto mais a humanidade progride, mais ela percebe o que lhe falta. E o que nos falta? A evolução moral, a fraternidade e o amor ao próximo. E nesse sentido, vejam o que nos diz também Kardec. Diz o seguinte: com efeito, é da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos por Jesus, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Vejam que no sermão profético que nós comentamos aqui, Jesus nos falou quando ele disse assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que as coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quando as pessoas leem isso, elas imaginam apenas os cataclismos físicos, fomes, terremotos, as guerras, imaginam tudo físico, países lutando um contra os outros. Vejam, nós precisamos tirar o espírito da letra. Esses acontecimentos existiram durante muito tempo, mas em época de transição não são apenas os físicos que vão acontecer, mas são os cataclismos espirituais, morais, ocasionados dentro dos nossos corações. São exatamente as guerras íntimas travadas conosco, não com o próximo. Por isso que diz aqui Kardec, que, como ele diz, não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais, mas é a luta de ideias, onde realmente, quando ele diz, é da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos. Então vejam que não é mais a entranha da Terra, as entranhas da Terra que se movimentam, mas as entranhas da humanidade que se agitam. Então a humanidade ela é um ser coletivo, em que se operam as mesmas revoluções morais pelas quais passa todo ser individual. Então, nós mudamos, nós temos as nossas guerras, nossas lutas, nossos cataclismos individuais, a humanidade também. E o planeta, para evoluir moralmente, também. Então, quando a humanidade ela se encontra madura para essas mudanças vão acontecer. Como diz no item 10, ao se tornar adulta, a humanidade tem novas necessidades e aspirações mais vastas e mais elevadas. E aí vamos buscando o quê? A moralização da criatura. Então, essa mudança gradual, lenta, imperceptível, falando aqui que fala aqui no item 11, ela é mais realmente pontual. Então, os costumes de determinadas regiões modificam, as leis, os usos, que só com o
tempo e muito tempo, nós conseguimos perceber essa mudança. Quando nós olhamos para as nossas leis, por exemplo, nós percebemos uma evolução histórica. Mas, para que seja uma mudança mais célere, a oportunizar o momento que nós estamos vivendo, precisamos daquelas mudanças mais rápidas. Então, ele diz, essa outra mudança, essa outra marcha progressiva da humanidade se opera, então, por movimentos relativamente bruscos e rápidos, mas, como nós dissemos, é um cataclismo moral das nossas entranhas e não do mundo físico da Terra, da questão física, a estrutura física da Terra. E aí, em função dessa mudança, desses cataclismos internos, dessas guerras previstas por Jesus, foram surgindo e vão surgindo homens novos, homens mais regenerados, homens que, na verdade, procuram vivenciar o bem, homens que já anseiam pelo amor e não pela dor e não pelo erro. Então, nós estamos nesse período de transformação. A humanidade chegou nesse período de transformação. E o Espiritismo tem um fator, tem um papel, na verdade, muito relevante nesse propósito, porque o Espiritismo secunda as ideias progressistas, secunda os espíritos que desejam fazer da Terra um mundo mais regenerado. Por isso que no item 12 diz que o Espiritismo abre uma estrada nova à humanidade. Com a doutrina espírita, o homem não caminha mais às cegas. E de fato é isso que acontece, porque com a doutrina espírita nós sabemos para onde nós iremos, onde nós queremos chegar, de onde viemos, para onde iremos, por que sofremos, enfim. A doutrina espírita nos explica os grandes questionamentos da humanidade, as grandes dúvidas que nós temos, e isso é maravilhoso, porque realmente nos tira da ignorância. E aí, no item 14, Kardec vai exatamente nos falar que por que a doutrina espírita ela é tão maravilhosa, ela tira o homem dessa cegueira, porque fala da vida espiritual, fala que a vida espiritual é a verdadeira vida do espírito, mostra que a encarnação não é mais do que uma forma temporária da existência do espírito, mostra que todos nós nascemos para sermos solidários e fraternos, mostra que nós só viveremos felizes, verdadeiramente felizes, na Terra ou em qualquer lugar, quando os nossos sentimentos estiverem realmente fincados na solidariedade, na fraternidade, onde o amor se fizer presente entre nós. Nos fala, então, principalmente da pluralidade das existências, mostrando para nós que só através da pluralidade das existências nós poderemos chegar a essa condição, nós poderemos evoluir um pouquinho cada vez, em cada reencarnação que nós estivermos, de modo que em uma única vida não é possível, mas em várias existências isso é possível. E a reencarnação é uma das grandes bases da doutrina espírita que nos mostra que todos nós nascemos para sermos perfeitos e que vamos realmente progredir. Por isso que diz aqui Kardec, exatamente no item 14 para você, diz assim: por aquela lei da pluralidade das existências, o homem se conecta àquilo que fez e ao que fará, aos homens do passado e do futuro. Ele não pode mais dizer que nada tem de comum com aqueles que morreram, pois uns e outros se reencontrarão constantemente, nesse mundo e no outro, para subirem juntos a escala do progresso e prestarem um mútuo apoio. Mostrando para nós aqui que tudo está interligado. Por isso, e exatamente por isso, que a fraternidade precisa ser a base, a pedra angular do novo mundo, da nova geração, do mundo regenerado, da nova ordem social. Mas essa fraternidade, diz aqui no item 15, real, sólida, efetiva, baseada na fé, baseada nos princípios de Deus, da alma, do futuro, baseado, como ele diz aqui, no progresso individual indefinido, porque nós vamos sempre evoluir
evoluindo, na perpetuidade da relação entre os seres, porque as nossas relações não se acabam, nós continuamos sim evoluindo e crescendo. Então, tudo isso a doutrina espírita nos explica. E por isso nos torna mais fáceis, mais aptos a chegar nessa condição, nesse entendimento. E no item 16 mostra então que o progresso intelectual marca a primeira fase da humanidade, mas como nós dissemos, só o progresso individual não é suficiente para operar a evolução que o planeta Terra e que todos os planetas necessitam. Diz Kardec que somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, ao colocar um freio nas más paixões. Somente ele pode fazer reinar entre os homens a concórdia, a paz e a fraternidade. E é por isso que nós estamos, então, buscando, caminhando, realmente lutando pelo progresso moral, para que possa unir todos os homens com base em uma única crença, na crença em Deus, na crença no amor, na crença na fraternidade, na união entre os povos. E essa crença, a unidade dessa crença, será exatamente, diz aqui no item 16, o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal. Então, quando nós conseguirmos perceber e acreditar nas mesmas verdades, e a ciência virá exatamente confirmar os princípios da doutrina espírita, será mais fácil todos os homens compreenderem essas verdades e, consequentemente, caminharem para o mesmo fim. E quando nós estamos olhando para a humanidade, nós percebemos que ela já está madura para iniciar esse processo. Aqui diz: hoje a humanidade está madura para lançar seu olhar mais alto do que já o fez, a fim de assimilar ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. Essas ideias mais amplas não significa dizer que nós já estamos prontos, lá como já somos espíritos regenerados, não. A humanidade já está numa condição de maturidade suficiente para entender que só a inteligência e o mundo material não suprem as nossas necessidades, não nos fazem felizes, e aí nós vamos começar a buscar outras coisas. Por isso nós já conseguimos ver tantas instituições protetoras, civilizadoras, libertadoras, que já procuram realmente modificar a sociedade, as instituições de uma forma positiva, as leis penais vão se tornando mais humanas, os preconceitos de raça vão se enfraquecendo. Tudo isso está aqui dito por Kardec no item 18. E realmente nós vamos percebendo isso na humanidade. As ideias espiritualistas, a reação que a espiritualidade vem promovendo nas pessoas é um outro sinal desses tempos, desses sinais dos tempos, dessa mudança. Tudo isso nós já estamos percebendo, que é exatamente o que diz aqui Jesus quando ele falou do sermão profético. Ele diz: tudo isso será o início das dores, porque toda essa modificação, esse rebuliço, isso traz dores internas e externas. Mas é necessário que tudo se movimente para que possa mudar, transformar-se e depois chegarmos ao nosso objetivo maior, que é sempre a caridade entre os povos. Por isso que nos diz aqui no item 20 que fora da caridade não há salvação e que será com base nesse princípio que os homens no futuro vão se reunir com base em um sentimento comum de fraternidade, onde todos nós iremos respeitar as crenças sinceras. Todos nós vamos respeitar as crenças sem querermos impor as nossas verdades. Se todos nós estivermos unidos, fraternos, seguindo para Deus, isso é que é importante.
cada um com a sua verdade, mas todos unidos com o mesmo propósito. Então, a nova geração, como nós vamos ver na próxima aula, marchará para a realização de todas as ideias humanitárias. Jesus disse que viriam dores, viriam dificuldades, viriam lutas, viriam ódios, porque a humanidade está ali em ebulição, mudando naquele período de transformação. Muitos espíritos permanecem na Terra quando conseguem se modificar, muitos espíritos não conseguem se modificar, ainda preferem manter-se nas atitudes equivocadas, e esses espíritos serão exilados, serão recambiados para outros mundos, mundos mais inferiores, mundos mais primitivos. Aqui na Terra ficarão aqueles que realmente já têm a propensão ao bem, que já buscam o bem. Essa nova geração, ela terá características muito interessantes. E na próxima aula, quando formos falar da geração nova, nós vamos falar das características dessa geração. Como identificar quem já se encontra nessa condição ou que já está em condições de fazer parte da nova geração, porque nós estamos trabalhando, nós estamos nos modificando para que possamos fazer parte dessa geração também. Então, o que nos diz Kardec mais uma vez ainda sobre os homens, a geração nova e os homens progressistas que estão agora atuando para ajudar a Terra a ascender? Então, eles dizem aqui: os homens progressistas encontrarão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca, e o espiritismo terá nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Então, as ideias progressistas, elas encontram a força na doutrina espírita. Então, o espiritismo, ele secunda os homens progressistas, ajudando os homens exatamente a promoverem as mudanças que o nosso planeta, que a nossa humanidade necessita. Por isso, no item 22 diz que o espiritismo é mais apto a promover o movimento de regeneração do que qualquer outra doutrina, e por isso surgiu na hora em que podia ser útil. De nada adiantaria surgir numa época onde a humanidade não estivesse madura para compreender essas mudanças, compreender essas ideias, compreender essa necessidade de buscar o progresso moral e não apenas o intelectual. Então, no item 25, e finalizando esta parte do nosso capítulo, diz que certamente ainda é grande o número dos atrasados no nosso planeta, mas, diz, os atrasados desaparecem junto com a geração que se vai a cada dia a passos largos. Então, a luta da estagnação contra o progresso, a luta do homem velho contra o homem novo, da criatura contra a vontade do Criador, uma vez que o tempo determinado chegou, vai acabar. Essa luta vai estar acontecendo da estagnação contra o progresso, da criatura contra Deus, mas o progresso tem que acontecer. Então, essa luta será vencida por aqueles que desejam verdadeiramente vencer, evoluir, progredir. Por isso que quando nós vamos estudar o sermão profético, nós percebemos que tudo aquilo que Jesus falou, de fato, está acontecendo. Quando ele diz, muitos virão em seu nome dizendo, eu sou o Cristo, muitos espíritos intelectualizados, que têm magnetismo, muito inteligentes, mas pouco ou praticamente nada moralizados, vêm tentando exatamente chamar, hipnotizar grandes massas para as suas ideias equivocadas. São espíritos, muitas vezes, que ficaram séculos, milênios nas regiões umbralinas, mas tiveram o merecimento de reencarnar para terem oportunidade de se modificar e utilizaram e utilizam essa reencarnação para exatamente comandar de forma negativa
muitos corações. Nós percebemos isso hoje em dia, quando ele diz aqui: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, ainda não é o fim. É o que nós falamos, essas ideias infelizes desses que se intitulam os falsos, que são os falsos cristos, mas se intitulam como se fossem magnetizadores e líderes de grandes massas, eles incitam a guerra, o ódio entre as pessoas. E nós percebemos isso, como a humanidade vem ficando menos fraterna. No passado parece que nós éramos mais fraternos do que agora. E ele diz: e então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Quer dizer que, em função dessas influências perniciosas desses falsos cristos que incitam e incutem até a guerra e o desamor entre as pessoas, aqueles que pregam o bem, o amor e a verdade passam a ser perseguidos, porque são contrários a essas ideias desses falsos cristos. Então, aqueles que buscam o bem, o amor, a verdade, que seguem Jesus, passam a ser perseguidos nas redes sociais, nos ambientes públicos, enfim, passam exatamente a serem perseguidos por conta de não aceitarem as ideias equivocadas desses falsos cristos. E ele diz: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Nesse momento, ele diz: haverá a cultura do ódio. Então, muitas pessoas, e até mesmo aqueles que buscam o bem, ao serem perseguidos, ao invés de saberem compreender, ao invés de saberem ajudar, ao invés de saberem auxiliar esses irmãos que caem, muitas vezes criam ódio, repúdia por esses irmãos infelizes. E aí a cultura do ódio, da traição, muitas vezes da descrença se faz presente. E isso foi também previsto por Jesus, quando ele diz aqui: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Lá no início ele fala em falsos cristos, aqui são falsos profetas. Profetas são aqueles que seguem as ideologias dos falsos cristos, que divulgam as ideologias dos falsos cristos. Atualmente nós podemos dizer os influenciadores digitais, por exemplo, que repetem, que divulgam as ideologias nefastas desses falsos cristos. E ele diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Aqueles que buscam o bem começam muitas vezes, diante de tanta maldade, a ficarem desacreditados, a acharem que não vale mais a pena ser bom. Por quê? Porque parece que luta-se contra o mal, mas ele sempre prevalece. Então, o amor se esfria, muitos, nem todos, conseguirão manter-se firmes na fé e nos propósitos do bem. Por isso que ele diz que em relação a muitos, esse amor esfriará. Mas aí vem Jesus e diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que conseguir manter-se fiel ao Evangelho, ao Cristo, esse será salvo. E é neste momento que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, que é a felicidade almejada e destinada para todos nós. Então, o sermão profético, ele traz um fim de felicidade, de consolo, de alegria para todos nós. E nós estamos no meio desse turbilhão de sinais. Nós vimos vários sinais, são 7 sinais, se nós formos contar os falsos cristos, como ele fala aqui, só para voltar para vocês. São 7 sinais. Quando ele diz: os falsos cristos virão, as guerras virão. Aí ele diz aqui: os cristãos serão perseguidos. Nesse ele diz aqui: as traições e os ódios virão. 4, ele diz: falsos profetas virão. Outro sinal: o amor de muitos esfriará. E aí ele diz: mas aquele que perseverar será salvo. E aí o evangelho será pregado em todo o mundo. Então nós percebemos aí os vários sinais que nós estamos vivenciando. E nós precisamos ser aqueles que vão perseverar. Porque esses que perseverarem até o fim, esses farão parte da nova geração. Estou aqui só procurando uma informação para vocês, que eu quero confirmar se eu disse tudo direitinho.
Eu falei do aparecimento dos falsos profetas, tá aqui, só anotando os 7, tá? Chegada dos falsos cristos, guerras e rumores de guerras, a perseguição aos cristãos é o 3º, as traições e os ódios, o 4º sinal, o aparecimento dos falsos profetas, 5º sinal, o esfriamento do amor, o 6º sinal, e quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, é o 7º sinal. Precisamos trabalhar os nossos corações para que possamos fazer parte da nova geração. E na próxima aula eu vou dizer como será essa nova geração, para que você possa entender como vai ser bom nós estarmos prontos e preparados para usufruir de um mundo regenerado. Então, acompanhe o nosso próximo estudo para que nós possamos ver se nós já temos condições de nos enquadrar na nova geração. Meus queridos amigos, muito obrigada por estarem conosco em mais esta aula. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.